Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e em seguida iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a divulgação das estatísticas fiscais compiladas pelo Banco Central para o mês de setembro. Essa publicação está sendo realizada de forma atrasada, né? Nós adiamos a data original de divulgação, porque em função, né, do movimento reivindicatório dos servidores da Secretaria do Tesouro Nacional, nós não recebemos a tempo algumas informações necessárias para a compilação das estatísticas, né? Então, esses dados só foram recebidos posteriormente. Por essa razão, nós estamos divulgando as estatísticas no dia de hoje, né? Começando, então, com os dados que estão na tabela 1 da nota para a imprensa Estatísticas Fiscais, o setor público consolidado brasileiro teve um déficit primário de 7,3 bilhões de reais no mês de setembro, o que representou uma redução de 59,4% em relação ao déficit primário de setembro de 2023. Em setembro de 2023, né, o déficit primário do setor público consolidado foi de 18,1 bilhões. Então, nessa comparação interanual que nós usualmente fazemos, houve uma redução de 18,1 para 7,3 bilhões no déficit primário do setor, considerando o mês de setembro de 23 para setembro de 24. Esse setor público consolidado é composto pelo resultado do governo central, dos governos regionais e das empresas estatais, né? Então, quando a gente analisa esse resultado desagregando essas esferas de governo, a gente começa olhando o governo central. Então, o governo central, em setembro, registrou um déficit de 4 bilhões de reais. Em setembro de 2023, esse mesmo havia sido registrado também um déficit, mas um déficit de 16,5 bilhões. Ou seja, nessa comparação interanual, o resultado do governo central se reduziu em 75, quase 76%, né? Houve, então, uma redução significativa do déficit primário do governo central na passagem de setembro de 23 para setembro de 24. Nós não temos ainda, como eu já havia mencionado, em função do movimento lá dos servidores da Secretaria do Tesouro Nacional, nós ainda não dispomos das informações completas do resultado de receitas e despesas, né, do governo central, que compõe aquela estatística acima da linha, né, que é divulgada pela STN. Dessa forma, então, quando a gente vai comentar os resultados do governo central nas nossas coletivas de imprensa, usualmente nós utilizamos essa estatística acima da linha para mostrar a evolução de receitas e despesas que resultaram no resultado primário, né? Ou seja, no déficit ou no superávit, né? Já que o resultado primário nada mais é do que esse balanceamento entre receitas e despesas. Essas receitas e despesas são próprias da estatística acima da linha. A estatística que o Banco Central faz, denominada abaixo da linha, ela vê as fontes de financiamento, né, para este resultado primário. O que nós temos hoje, então, são algumas estimativas que o Banco Central fez a partir dos resultados que foram divulgados pelo Tesouro, né? Então, reforça esse caráter de estimativas do Banco Central. Posteriormente, esses resultados vão estar integralmente detalhados, né? Mas, a partir das nossas estimativas, a receita líquida, né, do governo central, em setembro, comparado a setembro do ano anterior, teve um aumento real de aproximadamente 8%, né, na comparação interanual. Para chegar nesse resultado, né, nós partimos dos indicadores mais agregados divulgados pelo Tesouro e fizemos, no caso do mês de setembro de 23, um ajuste, porque vocês devem recordar que lá em setembro de 2023 houve uma discrepância significativa entre o resultado acima e abaixo da linha em função da apropriação do PIS/PASEP, né? Então, para que a gente possa, esses recursos entraram como receita primária na estatística do Tesouro Nacional e foram, na estatística do Banco Central, apurados como ajuste patrimonial, né? Então, para que a gente possa, a partir dos dados acima da linha, fazer essa comparação, a gente tem que ter, para as estatísticas do Banco Central, as mesmas coisas, né, nas bases comparativas, né? Então, nós excluímos, né, do resultado das receitas acima da linha essa operação
e a partir daí nós tivemos essa estimativa de um crescimento das receitas de 8% em termos reais. No caso das despesas totais do governo central, pela nossa estimativa, essas despesas cresceram 1,4%, né? Então, dessa forma, a gente tem um crescimento de receitas mais significativo, né, do que o crescimento da despesa, embora ambas tenham crescido em termos reais, possibilitando a redução, né, do déficit primário que nós apresentamos acima. Seguindo nesses resultados por esferas de governo, no caso dos governos regionais, também houve um déficit primário, agora em setembro de 2024, nesse caso, um déficit de 3,2 bilhões. Quando a gente compara com o déficit de setembro de 2023, a gente vê um déficit na esfera dos governos regionais. E é claro que esse déficit é menor, mas a direção da variação foi diferente, né? Em setembro de 23, os governos regionais tiveram um déficit de 1,1 bilhão e agora, em setembro de 2024, esse déficit passou para 3,2 bilhões, né? Ou seja, quando a gente olha aquele resultado inicial do governo do setor público consolidado, né, que foi uma redução interanual, né, no déficit de 10,7 bilhões, nós chegamos à conclusão que essa redução do déficit foi integralmente devida à melhora do resultado do governo central, cujo déficit reduziu 12,5 bilhões, né? E o restante é devido a uma piora dos resultados dos governos regionais no montante de 2,1 bilhões, né? Então, toda a melhora do governo central, do setor público é toda devida à melhora do governo central, neste caso dos dados de setembro, que nós estamos divulgando. Em seguida, quando a gente passa para a tabela 2, a gente já tem os resultados acumulados no ano, de janeiro a setembro. No resultado acumulado do ano, o setor público consolidado teve um déficit de 93,6 bilhões de reais, de janeiro a setembro, trimestres do ano. Quando a gente compara com o resultado de janeiro a setembro de 2023, né, no ano passado, nesse mesmo período, houve um déficit de 97,1 bilhões. Eu diria, então, que houve uma ligeira redução, né, no déficit, 97,1 para 93,6, uma redução de 3,6%, mas em termos, digamos assim, macroeconômicos, nós estamos falando de déficit da mesma magnitude, né? 97,1, 93,6. Ou seja, houve uma ligeira redução no déficit, mas macroeconomicamente eles permaneceram estáveis, são da mesma magnitude. Quando a gente olha, no caso do governo central, aí nós temos uma redução mais significativa. No acumulado do ano, o governo central teve um déficit primário de 105,6 bilhões, considerando o período de janeiro a setembro de 2024, que se compara com um déficit de 117,5 bilhões no mesmo período de 2023, né? Então, isso é uma redução de praticamente 12 bilhões de reais, que dá 10,2%. Então, nesse caso do governo central, acho que a gente pode dizer que houve uma redução, né, mais significativa no déficit no período. Já quando a gente falou acumulado no ano de 2024 para os governos regionais, aí nós temos uma redução do superávit, também mais modesta, né? Já que o superávit dos governos regionais em 2024, de janeiro a setembro, foi de 19,4 bilhões, né? Os governos regionais tiveram superávit primário acumulado no ano de 19,4 bilhões, comparado a 22,5 bilhões no mesmo período do ano passado, né? Uma redução de 13,7%, mas que, em reais, é uma redução de superávit por volta de 3 bilhões, né? Então, novamente, a gente tem o governo central reduzindo o seu déficit e, no caso dos governos regionais, uma redução do superávit, né? Ou seja, tem na variação, a gente pode dizer que tem uma piora nos governos regionais, uma melhora, né, no governo central. Então, novamente, é o governo central que é responsável pela redução, né, do déficit do setor público consolidado no período, embora essa redução seja pequena. Por fim, os dados da tabela 3 mostram o acumulado em 12 meses a cada mês, né?
Então, o acumulado em 12 meses até setembro representou um déficit primário do setor público de 245,6 bilhões de reais, o que é equivalente a 2,15% do PIB, né? Para o governo, assim, abrindo os componentes, né, para o governo central, esse déficit atingiu 252,6 bilhões, né, ou 2,2%, 2,21% do PIB. E o déficit do governo central é maior do que o déficit do setor público consolidado, já que os governos regionais permanecem apresentando superávit. Nos últimos 12 meses, esse superávit dos governos regionais foi de 14,6% do PIB, desculpe, 14,6 bilhões de reais, o que com o percentual do PIB é equivalente a 0,13, né? Então, nesse caso, quando a gente fala do nível, né, o nível do déficit primário do setor público é determinado pelo nível do déficit do governo central. Com isso, a gente conclui, digamos assim, a primeira parte da análise dos fluxos fiscais do país, né, seja no mês ou no acumulado no ano ou nos últimos 12 meses. Mas é importante complementar essa análise do resultado primário com a análise dos juros nominais apropriados à dívida pública, né? Então, os resultados fiscais, os fluxos fiscais têm dois componentes, né? O componente do resultado primário, vamos de mencionar, que basicamente é o balanceamento de receitas e despesas, né, do governo. Então, o governo está em déficit, as despesas primárias superam as receitas primárias. Mas os fluxos primários, os fluxos fiscais, também incluem o montante de juros nominais que são apropriados dia a dia sobre os estoques líquidos do endividamento, né? Os juros nominais, então, para cada item de ativos do governo ou de passivos, cada um desses itens tem o seu indexador, ou seja, tem a sua própria taxa de juros. Nós apropriamos diariamente sobre cada um desses estoques o valor de juros, como a dívida líquida, como os passivos são maiores que os ativos, ou seja, o país tem uma dívida líquida, essa conta de juros o setor público paga para o setor privado da economia. Então, esses juros também compõem esses fluxos fiscais e nós vamos começar a analisá-los a partir de agora, né? Começando também pelos dados que estão na tabela 1, no mês de setembro, os juros nominais apropriados por competência sobre a dívida líquida atingiram 46,4 bilhões de reais, né? Esse número se compara com 81,7 bilhões em setembro de 2023, ou seja, na comparação anual, são de 81,7 para 46,4. E quando a gente compara os dados de setembro com dados do mês anterior, de agosto, também houve uma redução. Em agosto, esses juros somaram 69 bilhões. Dois comentários aqui, que eu sempre faço, acho que vocês já conhecem. Primeiro, é que no caso dos juros nominais, como eles são apropriados por competência diariamente, a gente não deve falar de sazonalidade. Então, a gente pode comparar os dados de qualquer mês. Então, usualmente, a gente compara com o mês anterior e com o mesmo mês, né, do ano anterior. O segundo comentário é que a própria forma de cálculo dos juros nominais, como eles são apropriados diariamente pelos seus indexadores, ou seja, a taxa de juros de cada modalidade de ativo ou passivo do governo, não se deveria esperar grandes variações nessa rubrica, de um período para outro. Então, quando a gente tem uma redução de juros, como aconteceu agora, de setembro de 23, 81,7 bilhões, para setembro de 24, 46,4, isso é algo que a gente não deveria esperar com a acumulação diária de juros. O que acontece geralmente nesses casos a gente deve olhar o resultado dos swaps cambiais que o Banco Central faz, e que são swaps, operações de troca de moeda, em que você troca uma posição em dólar com uma posição em juros domésticos, então está considerando a variação da taxa de câmbio contra a taxa de juros doméstica, né? Sempre que há uma mudança muito grande na taxa de câmbio, seja uma apreciação ou uma depreciação, esses juros passam a ser representar uma perda muito grande para o Banco Central ou um ganho muito grande para o Banco Central. Nas estatísticas fiscais, essas perdas ou ganhos nos swaps do Banco Central são assimilados como despesas ou receitas de juros, porque também é um fator que contribui para a elevação da dívida líquida. Dessa forma, quando o Banco Central tem uma perda,
Na conta de swaps, isso é uma despesa de juros. As despesas de juros aumentam. Quando o Banco Central tem um ganho, isso é uma receita de juros, né? Ou seja, a conta dos juros no final das contas vai se reduzir. Então, quando a gente olha primeiro a comparação interanual, setembro contra setembro, essa passagem de 81,7 para 46,4 bilhões representou uma redução de 35,3 bilhões de reais. E ela foi influenciada exatamente por esses swaps, né? Em setembro de 2023, o Banco Central registrou uma perda de 15,9 bilhões de reais, ou seja, representando o aumento das despesas acima dessa apropriação diária dos juros sobre ativos e passivos na dívida líquida. E quando chegou em setembro de 2024, houve um ganho do Banco Central de 20 bilhões, causado pela apreciação cambial de 3,7% desse mês, né? Então, quando a gente considera, assim, para fazer uma conta para fins analíticos, né, um exercício contrafactual, digamos, que a gente exclui o impacto dos swaps dos dois lados da conta, a gente tem que excluir a perda de 15,9 bilhões de setembro de 23 e o ganho de 20 bilhões em setembro de 24. Ora, esses dois efeitos dão 35,9 bilhões quando somados, ou seja, eles são praticamente iguais à redução dos juros que aconteceu no período, de 35,3. Então, nós podemos dizer que, na ausência do efeito de swaps, tanto em setembro de 23 quanto em setembro de 24, a gente teria, nesse exercício factual, uma conta de juros estável. Quando a gente faz a comparação com o mês anterior, a gente tem resultados mais ou menos similares, né? Agosto teve uma conta de juros nominais de 69 bilhões, que se reduziu para 46,4 bilhões em setembro. Isso é uma redução de 22,5 bilhões. E o impacto responde por 18,3 bilhões desses 22,5, ou seja, a absoluta maior parte da redução, né, dos juros foi causada pelo efeito dos swaps. A gente já mencionou que em setembro de 24 houve um ganho de 20 bilhões, em agosto um ganho de 1,7, né? Ou seja, então a contribuição em termos líquidos que o swap deu para essa variação foi de 18,3 daqueles 22,5. Um efeito adicional é que o mês de setembro, quando compara com agosto, teve um dia útil a menos, né? De tal forma que a gente também teve, digamos, uma menor quantidade de dias para fazer esse cálculo diário da apropriação dos juros nominais. Também esse é um fator que contribui para a redução dos juros, né? Então, isso a gente explica essas variações maiores que aconteceram no mês. E agora passamos para a tabela 2 para ver o acumulado no ano. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, os juros nominais já somam 650,3 bilhões de reais que foram apropriados à dívida líquida. Se a gente olhar como valores nominais, esses números são os maiores da série histórica do Banco Central para períodos de janeiro a setembro. Se o percentual do PIB, né, esses 650,3 bilhões representam 7,58%, 7,6% do PIB estimado do período de janeiro a setembro. E eles são os maiores desde janeiro a setembro de 2015. Né? Lá em 2015, os juros equivaleram a 9,2% do PIB e agora 7,6%. Né? Quando a gente faz, então, a comparação de janeiro a setembro de 2024 com o mesmo período de 2023, os juros cresceram 101,4 bilhões. Né? Eram 548,9 nos primeiros 9 meses do ano passado, passaram para 650,3. Desse aumento de 101,4 bilhões, novamente, nós não deveríamos esperar aumentos tão significativos numa conta que é apropriada diariamente por competência. Desses 101,4 bilhões, 89,5 são causados pelos impactos dos swaps, dos ganhos ou perdas de swap no período. De janeiro a setembro de 23, nós tivemos ganho de 44,1 bilhões com swaps, que são apropriados na estatística fiscal como uma receita de juros, portanto, diminuindo a conta de juros nos primeiros 9 meses do ano passado. Por outro lado, do acumulado de 24, houve uma perda de 45,4 bilhões com os swaps. Né? Então, essa variação das posições de swaps, somando os 44,1 com 45,4, dá exatamente aqueles 89
1,5 bilhões, que, enfim, explicam a maior parte da elevação dos juros no período. Por fim, quando a gente olha na tabela 3, a conta de juros acumulado nos últimos 12 meses, os juros nominais atingiram 7,2% do PIB, o que em reais equivale a 819,4 bilhões de reais. Daí tiveram uma redução em relação ao mês anterior. Né? Concluindo essa parte dos fluxos fiscais, a soma do resultado primário com o resultado dos juros nominais é o resultado nominal do país. Então, como o resultado primário é deficitário e os juros nominais também são pagos, né? A gente soma os dois e tem um déficit nominal. O déficit nominal do país nos últimos 12 meses atingiu 1,1 trilhão de reais, o que equivale a 9,3% do PIB. Como houve uma redução tanto nos juros quanto no primário, no déficit primário, né? Então esse resultado nominal também se reduziu 0,47% do PIB em relação aos 12 meses encerrados em agosto. Né? Com isso, eu encerro a parte relativa aos fluxos fiscais e queria complementar, então, a análise com a análise dos estoques fiscais. A gente primeiro falou dos fluxos, né, o resultado fiscal a cada período, seja o primário, seja os juros, ou então a soma dos dois, o resultado nominal. E agora, os estoques, a gente tem basicamente duas grandes medidas nas estatísticas do Banco Central desses estoques fiscais. A primeira é a dívida líquida do setor público. A dívida líquida do setor público é o conceito mais abrangente que nós temos do endividamento do setor público, por duas razões. Primeiro, ela é uma dívida líquida, ou seja, ela considera tanto os ativos quanto os passivos. Né? Então, nós temos diversos ativos do setor público, por exemplo, um deles, provavelmente o maior deles são as reservas internacionais do país, é um ativo do setor público brasileiro contra não residentes, e nós temos os passivos. O principal dos passivos é a própria dívida mobiliária pública federal interna, ou seja, os títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, esse balanceamento de ativos e passivos dá uma visão mais completa do que o setor público tem, né, os ativos, e o que ele deve, os passivos. Né? A segunda razão pela qual a dívida líquida é a estatística mais abrangente em termos fiscais é porque ela considera todo o setor público consolidado, enquanto a dívida bruta, a gente vai ver, considera só o governo geral. Então, o segundo, já que eu me antecipei, a segunda medida dos estoques fiscais é a dívida bruta, né, do governo geral. Por ser uma dívida bruta, ela só considera os passivos, então ela não, digamos assim, não abate os ativos, né, na estatística de dívida, e ela considera apenas o governo geral, basicamente, excluindo suas estatais. Então, esses resultados estão na dívida líquida, no conjunto de tabelas a partir da tabela 4. A tabela 4 tem o dado agregado da dívida líquida e apresenta as suas modalidades. Na tabela 4A, ela faz a mesma coisa, saindo da esfera do governo central para os governos regionais e para as estatais. E na tabela 4B, apresenta os resultados daquela parte externa, ou seja, relação com não residentes, né, da dívida pública. Então, olhando os dados da tabela 4, a dívida líquida atingiu 62,4% do PIB, o que representou um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao mês anterior. A dívida líquida, a gente tem que lembrar que houve uma apreciação cambial de 3,7% e a apreciação cambial, como o país é credor líquido em moeda estrangeira ou contra não residente, uma apreciação cambial contribui para elevar a dívida líquida. Então, uma parte dessa elevação de 0,4 ponto percentual da dívida líquida é devido a essa apreciação cambial. Claro, a outra parte é devido ao resultado nominal deficitário. Se a gente olhar os dados que estão na tabela 5, nós vamos ver os fatores condicionantes dessa variação da dívida líquida e observar que a apreciação cambial contribuiu com um aumento de 0,5 ponto percentual na dívida líquida e, enfim, isso é uma parcela relevante, né, desse aumento da dívida líquida no mês. Claro que uma parte disso é contrabalançada pelo próprio crescimento nominal do PIB no país. Considerando a série histórica da dívida líquida, né, esse resultado de 62,4% do PIB, que é
mais precisamente 62,39% do PIB, é o maior da série histórica desde setembro de 2002. Ou seja, em setembro de 2002, a dívida líquida também foi 4% do PIB, mas quando a gente olha a segunda casa decimal, nós estamos comparando 62,45% do PIB em setembro de 2002 com 62,39% do PIB em setembro de 2024. Né? Então, e aqui não tem para mês de setembro, considerando qualquer mês da série, que é um estoque, então não precisa, não tem essa questão da sazonalidade. Nós temos, então, repetindo, a dívida líquida é a maior da série histórica do Banco Central desde setembro de 2002 e é o segundo maior resultado dessa série histórica. Passando para a dívida bruta está na tabela 17, ou seja, melhor dizendo, no conjunto de tabelas que se inicia com a tabela 17. A dívida bruta do governo geral atingiu 78,3% do PIB agora em setembro, e isso representou uma redução de 0,2 ponto percentual do PIB em relação a agosto, né, quando era 78,5%. Né? Aqui, no caso, o efeito da apreciação cambial tem sentido contrário, só afeta os passivos, né? Então a gente não tem aquele impacto da apreciação cambial contribuindo para aumentar a dívida, como no caso da dívida líquida. No caso da dívida bruta, ela contribui para reduzir a dívida. Então a gente tem os fatores que contribuiu para a redução de 0,2 ponto percentual no mês de setembro, com a dívida bruta fechando o mês em 78,3%. Esses eram os pontos que eu tinha preparado aqui para trazer para vocês. Eu devolvo a palavra para perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar na mãozinha disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar nome e veículo que representa. Vamos iniciar com o Martelo. Martelo, bom dia. Alô, alô. Oi, te ouvimos agora. Ok, legal. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é sobre as exceções à meta, né? Eu queria entender aí no cálculo do Banco Central o que vocês estão considerando que está fora da meta. Pela minha conta aqui, vamos ver se está certa. A meta fiscal para 2024, pela LDO, é de um déficit de 13,3 bilhões para o setor público. Aí tem aquele intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual, que daria mais 28,75 bilhões. E o governo disse que também tem mais 38,6 bilhões das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, mais 515 milhões de combate a incêndios, Pantanal e Amazônia, e mais 1,35 bilhão judiciário e Conselho Nacional do Ministério Público. Então, eu queria entender se a minha conta é certa, que o déficit pode chegar a 82,6 bilhões sem que a meta seja descumprida. É isso mesmo na conta de vocês? Só para a gente checar aqui, porque está acabando o ano, para a gente já ter essa informação de antemão. Obrigado. O Martelo, você disse que tinha duas perguntas. Vamos começar com essa, depois você pergunta a seguinte, se for o caso, né? Então, vamos lá. Digamos assim, nessa parte de governança da estatística, da meta de resultado primário, o que nós temos, né? A Lei Complementar 200, ela é a lei complementar que instituiu o regime fiscal sustentável, é uma lei do ano passado, 2023, e esse regime fiscal sustentável que está em vigor agora. Essa lei atribui, se não me engano, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, que o Banco Central é o responsável por fazer a apuração do resultado primário e também da relação dívida bruta do governo geral em relação ao PIB, mas o que importa aqui é que o Banco Central é responsável por fazer a apuração dessa meta de resultado primário para fins de avaliação se você cumpriu ou não a meta. Então, a meta, assim, a meta não está na Lei Complementar 200, ela está nas leis orçamentárias anuais, nas leis de diretrizes orçamentárias, e cabe ao Banco Central apurar esse resultado primário de acordo com a sua metodologia, né? Então, para este ano, a meta de resultado primário é uma meta zero, que pode
ter uma banda de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para cima ou para baixo. Então, dentro dessa meta de tolerância, a meta é cumprida. Assim, pensando em governança, em tese, não tem nada muito diferente, por exemplo, do regime de meta de inflação. A meta de inflação é 3, tem um intervalo de tolerância de 1,5, pode ser 1,5, pode ser 4,5, se considera cumprido. Então, no caso da meta de inflação, o Banco Central executa as ações que entende necessário para alcançar a meta de inflação, o IBGE faz a estatística de inflação, né, do IPCA, e divulga mensalmente. No caso da estatística fiscal, a governança o governo, né, o Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional, mas o governo é responsável pela execução, né, da política fiscal, que achar conveniente para fins de... é responsável também pelo cumprimento da meta. O Banco Central, né, nesse caso o Departamento de Estatística, tal qual o IBGE, no caso do IPCA, é o responsável por compilar estatística fiscal. Então, da mesma forma que o IBGE não tem nenhuma influência na decisão de política monetária do Banco Central, o Departamento de Estatística também não faz nenhuma influência na política fiscal, apenas faz a estatística, né? A diferença entre esses dois é que, no caso da meta de inflação, se considera a meta cheia, aquele IPCA cheio, então o que o IBGE divulgou é o resultado. Então, é muito fácil saber se ele, no final das contas, ele divulga o resultado em 12 meses, se deu na meta ou dentro do intervalo de tolerância. No caso da estatística fiscal, o Congresso aprovou várias exceções à meta, como você mencionou. Então, são exceções à meta alguns pagamentos de precatório, acho que eles não impactam esse ano, mas impactam nos anos seguintes. As ações do governo para combater os efeitos da catástrofe climática, né, que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul. As ações do governo também para combater os impactos das queimadas que aconteceram em todo o país ao longo deste ano. Tem também uma lei aprovada recentemente que falava de depósitos esquecidos. Tem uma redação de que eles são as receitas desses depósitos não são consideradas. As receitas desses depósitos são consideradas também para apuração de metas, que é um valor que pela metodologia do Banco Central nós vamos fazer um ajuste metodológico, ou seja, não será considerado no resultado primário, e para fins de apuração de metas ele é incluído. Então, a forma de fazer esse cálculo você vai ter a estatística que o Banco Central divulga, digamos assim, em janeiro, né, fechando o resultado de janeiro a dezembro de 2024, a gente vai divulgar isso em janeiro de 2025, e aí, quando divulgar, você vai ter o número do Banco Central e você vai poder, assim, descontar daquele déficit primário as despesas, né, lá com o Rio Grande do Sul, que você mencionou, as despesas com as queimadas, né? Você vai ter que, isso você exclui despesas, né? Incluir as receitas com esses depósitos esquecidos, não me lembro exatamente qual é o termo legal, de uma impropriedade aqui, mas vocês podem facilmente verificar aí quais são esses fatores. E você mencionou essa questão de algumas despesas do judiciário que eu desconhecia. Então, a conta é essa. Eu não tenho como te confirmar os valores, não acompanho essa apuração cabe lá para o Tesouro, para a Fazenda e tal, mas a mecânica é essa que você mencionou. Martelo, quer fazer mais alguma pergunta? Sim. Vocês me ouvem novamente? Tudo bem? Sim. Ok. Eu queria fazer um pedido para eles incluírem uma tabela, se possível, para a gente saber os valores de cada um, da receita, da despesa, para que fique bem claro para todo mundo qual é o valor que tem que ser atingido. Porque hoje em dia tem muita coisa que está fora da meta, tem receita que está dentro da meta, aí, como o Fernando citou, né, essa parte de depósitos esquecidos, e para a gente deixar claro qual é a meta desse ano, até quando pode ir o déficit sem que a meta seja descumprida. Te agradeceria se fosse possível. Aproveitar e fazer outra pergunta que eu tinha aqui separado. Deixa só, antes de mudar de assunto, deixa só esclarecer esse ponto. As estatísticas que o Banco Central divulga,
a gente divulga naquela metodologia chamada abaixo da linha. Abaixo da linha quer dizer o seguinte: o Banco Central tem acesso às fontes de financiamento do resultado do setor público. A gente costuma falar fonte de financiamento pensando num resultado deficitário, né? Então, eu tive um déficit primário, como eu financiei esse déficit, né? Mas ela também pode ser, se eu tiver superávit primário, como eu acumulei esses recursos, né? Dá na mesma. O que quer dizer isso é que a gente tem, como fonte desse financiamento, a dívida mobiliária pública federal interna, que isso é negociado no Selic, o Selic fica dentro do Banco Central, gerido pelo Departamento de Operações de Mercado Aberto. A gente tem a dívida bancária do governo federal, mas principalmente dos governos regionais, e o Banco Central, como regulador dos bancos, tem acesso a essas informações. E, basicamente, a fonte também da dívida externa, né? Que o Banco Central, né, historicamente, desde os anos 60, tem registro dessas informações. Então, nós temos acesso a essas fontes de financiamento. Então, a variação das fontes de financiamento é que dá o resultado primário. Então, eu tenho os estoques dessa dívida ou dos ativos a cada mês. Se, em termos líquidos, esses ativos cresceram, indica que você teve um resultado nominal negativo. E aí, a gente separa o componente juros e o componente primário. Mas a gente tem, então, valores líquidos, tanto para o primário quanto para a conta de juros, né? Os valores a que você se refere, quanto foi gasto com o combate à catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul. Isso é uma informação tipicamente disponível nas estatísticas acima da linha, porque geradas pelo Tesouro Nacional. Porque é o Tesouro Nacional, né, que controla esses gastos e sabe exatamente quantos recursos foram liberados pelo governo federal para fazer esse combate. E ele acompanha nas diversas modalidades, nas diversas rubricas. Essa é uma informação que consta, né, do acima da linha, mas não consta das bases de dados que o Banco Central utiliza para fazer a sua pesquisa. Então, a fonte dos dados primários que você quer para fazer esse seu pedido, que é legítimo e tal, eles estão no Tesouro Nacional e não no Banco Central. Então, dessa forma, o Banco Central não tem como, a partir das suas estatísticas, publicar esses números que você quer. A segunda razão é porque o Banco Central, ele compila a participação do Banco Central nessa governança das estatísticas, ele compila as estatísticas fiscais no seu departamento de estatísticas, né? Mas não é o Banco Central o responsável por atestar, né, se a meta de resultado foi cumprida ou não. Então, eu acho que o pedido é legítimo, a gente não tem como fazer a partir das nossas bases de dados. Agora pode passar para a sua segunda pergunta. Bom, tudo bem, se vocês puderem citar as leis e os valores que as leis autorizam, já ajuda bastante a gente, né? Colocar ali tanto do fator tal, tanto das queimadas, a gente ficar ali, poder comparar ali na hora, né? Já facilita para a gente também, além da gente ter os dados do Tesouro. Eu agradeço, se possível, nas próximas divulgações. Obrigado. Eu queria falar também agora sobre as estatais. A gente está vendo que, quando a gente cita todas as estatais, o déficit de 0,09% do PIB acumulado no ano é o maior de toda a série histórica, enquanto que o 0,05% das estatais federais, por cento do PIB, é o maior desde 2009, quando foi 0,06% do PIB. Da parte das estatais federais, a gente já tem as informações do governo, né, do MGI, que divulgou uma nota. Eu entender agora a parte das estatais estaduais, que tem esse déficit de 0,03. Por que esse déficit foi alto nesse ano? Tem a ver com as eleições? Vocês têm alguma informação sobre isso? Obrigado. Opa, vamos lá. O que significa os resultados das estatais, né? Ele é apurado exatamente da mesma forma dos demais resultados. Então, as estatais, elas têm... primeiro, as estatais são empresas com personalidade jurídica própria. Então, mesmo naquela discussão discussões de LRF, o processo fiscal no país, sabe que tem a diferença entre estatais dependentes e estatais não dependentes. Nos dois casos, as estatais dependentes e não dependentes, elas têm personalidade jurídica própria e são o que a gente chama na estatística unidades institucionais independentes, né? Ou seja, elas têm seus próprios ativos e passivos.
O Banco Central, da mesma forma como apura as estatísticas dos demais entes, governo central e governos regionais, então ele apura os ativos da estatal e os passivos da estatal, né? E a partir da variação do balanço líquido, digamos assim, da estatal, a gente gera as estatísticas do resultado primário e dos juros que são pagos ou recebidos pelas estatais. Um déficit, dessa maneira, indica que houve uma redução, né, no balanço das estatais. Por exemplo, se as estatais elas têm mais ativos que passivos, esses ativos foram reduzidos, né? Eventualmente, uma forma de redução desses ativos são a realização de investimentos ou gastos ou coisas semelhantes, né? Você pode fazer um investimento em gastos numa estatal de saneamento para ampliar a cobertura do saneamento fornecido por essa empresa e que no futuro isso vai se reverter, né, no aumento de receitas pelo pagamento de conta de água ou de qualquer coisa assim. Então, nesse caso, de uma empresa, por exemplo, tipicamente que tem mais ativos do que passivos, isso representa que teve um aumento, uma redução, né, dos seus ativos líquidos. Numa empresa que é mais endividada, você pode dizer que ela teve um aumento do seu déficit, né? Então, a razão para isso é simples. A gente teve, por exemplo, no passado, superávit das empresas estatais. Aconteceu que o governo tomou uma decisão de capitalizar uma determinada estatal ou um conjunto de empresas estatais. No momento da capitalização dessas estatais, tipicamente ocorre um déficit no governo central, se é uma estatal federal, ou um déficit nos governos regionais, se é uma estatal da esfera regional, porque o governo, digamos assim, baixou sua conta única, no caso do governo federal, ou diminuiu seus depósitos, no caso dos governos regionais, e transferiu esses valores para empresas estatais. Aí, naquele momento, quando a empresa estatal recebe isso, seu caixa aumenta, então aumenta os seus ativos. Então, o governo central, o governo dono da estatal aparece com um déficit, a estatal aparece com um superávit, né? Então, nos momentos seguintes, eu acho que o objetivo da estatal não é ter esse superávit, ficar com caixa e tal. No momento seguinte, vai acontecer, né, o déficit quando o programa de investimentos ou o plano de ação, né, da estatal se materializar. A resposta que eu posso te dar é isso, explicar a dinâmica do que significa esse déficit no caso das empresas estatais, sejam federais ou dos governos regionais. No caso dos governos regionais, que você perguntou, a gente não tem, né, um resultado único de uma empresa, mas assim, uma quantidade grande, né, de empresas estatais dos diversos níveis, são 27 unidades federativas na esfera dos estados e do Distrito Federal, ou 5.500 e tantos municípios. A gente tem uma coisa muito disseminada, com valores que macroeconomicamente são menores, né? Mas o que eu posso te dar como resposta não é explicar essa dinâmica mais do que, digamos assim, identificar uma ou outra estatal da esfera dos governos regionais que não foi significativa, não explicou sozinha esse resultado. Adriano, com você. Obrigada, Fernando. Martelo, mais alguma pergunta? Não, tudo bem, gente. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Valeu. Gabriel, bom dia. Peguei na série histórica da dívida. Essa foi a primeira queda. Muito baixinho aí. Eu não estou ouvindo direito. Melhorou agora, Fernando? Tenta aumentar teu som aí. Eu vou aumentar o meu aqui também. Ver se... Melhorou Vai um lá. pouco agora, Fernando? Vamos. Beleza. Só para confirmar um número, essa queda na dívida bruta de agosto para setembro, pelo que eu vi na série histórica, foi a primeira desde junho de 23, primeira queda. Só queria confirmar se é isso mesmo. Me dá um minutinho aqui, deixa eu... Tenho uma planilha sobre isso em algum lugar aqui. Ok. Cheguei na... Um instantinho.
Então, houve uma redução de 78,5 para 78,3 na passagem de agosto para setembro. Aí, antes de 78,5 era 78,3, 77,8, 76,8, 76,2, 76, 75,7, 75,2, 74,4, 73,8. Isso. A última redução foi de janeiro, fevereiro, março. De abril para maio. Em abril era 71,6. Ah, não. Aumentou também, peraí. De fevereiro para março. Ela passou de 71,8. Ué. Eu achei aqui, de fevereiro para março, caiu de 71,8 para 71,3. Deixa eu ver aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril. De maio para junho eu peguei com 2 casas decimais. Caiu de 72,2 para 72,14. É isso mesmo. 72,2 para 72,1. Você tem razão. De maio para junho de 2023. Obrigado. Falou. É isso, Adriano. Gabriel, você não tem mais pergunta, não, né? Não. Obrigado. Ok. Fernando, aguardamos um pouquinho, estamos sem nenhuma mãozinha levantada. Bom, não tem problema. Bom, eu acho que as perguntas já foram feitas, né? A qualquer momento, só reiterando o que vocês já sabem, a qualquer momento os jornalistas podem se dirigir à assessoria de imprensa do Banco Central, mandar seus questionamentos, quaisquer que eles sejam, que aí a assessoria nos encaminhe, a gente responde o mais rápido possível e aí mantemos essa interlocução de sempre. No mais, agradecer a vocês pela participação nessas 3 coletivas de imprensa, né? Nós tivemos 2 no final de outubro e essa agora adiada para o comecinho de novembro. Agradeço e convido para vocês, né? No final do mês teremos mais divulgações estatísticas do Banco Central, seja na parte de estatística do setor externo, na parte de estatísticas monetárias de crédito e também nas estatísticas fiscais. Muito obrigado, bom dia, boa semana para todos. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia. Até a próxima.